Antes era o Renda Brasil, agora é o Renda Cidadã. Custe o que custar, o governo quer lançar um programa de transferência de renda para substituir o auxílio emergencial, que termina em dezembro, e ampliar o Bolsa Família. E é sobre isso que eu vou falar hoje, minha gente, então fica comigo. O thriller começa com o professor Adriano de grandes proporções. Olha, minha gente, a semana começou com novidades em Brasília. O governo anunciou um novo projeto para dar seguimento ao auxílio emergencial, que termina em dezembro, e ampliar o escopo do Bolsa Família, o Renda Cidadã. Depois do auxílio emergencial, essa é a segunda iniciativa, ou segunda tentativa de colocar de pé um programa de transferência de renda. Isso porque até meados de setembro, a gente estava falando ali do programa Renda Brasil, que foi enterrado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, depois de a proposta enfrentar uma série de críticas quanto à fonte que financiaria a ideia, né? Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. Um abraço a todos e bom dia. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui no canal e se você quiser saber mais detalhes sobre o Renda Brasil, é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima. E olha, gente, com o Renda Cidadã as coisas também não foram muito diferentes. Rolou uma série de críticas, principalmente com relação às duas formas de financiamento desse programa. E uma dessas fontes é o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que funciona ali como uma espécie de poupança que recebe recursos federais, municipais, estaduais, para manter de fato a educação de base brasileira, que vai desde a creche até o ensino médio, e aqui eu tô falando do ensino público, né? Então, parte desse dinheiro é utilizado para pagar professores ou mesmo para manter as estruturas de ensino. E a ideia aqui é que o governo retire até 5% do valor aprovado para esse fundo e repasse ali para o Renda Cidadã. E a outra fonte de financiamento seria limitar o pagamento de precatórios, que são dívidas adquiridas pelo poder público em condenações judiciais. E dentro disso, o governo utilizaria 2% da receita corrente líquida da União para destinar ao Renda Cidadã. E nós tivemos uma discussão muito ampla, vou repetir o método, né? O ministro Paulo Guedes dá a posição da economia, o ministro Ramos, o ministro Braga Neto formam a posição de governo, o presidente Bolsonaro valida os pressupostos e depois os senhores líderes da Câmara e do Senado são consultados. Depois de todas essas etapas, chegamos à conclusão de que, nesse momento, teremos a apresentação do Renda Cidadã. O senador Márcio Bittar vai relatar aos senhores a solução final encontrada dentro do teto para atender os milhões de brasileiros que estão recebendo auxílio emergencial e que, a partir de janeiro, não terão recursos. Então, agradeço aos senhores líderes, a todos que participaram, os ministros e ao presidente, por podermos encaminhar, nesse momento, essa solução. E a reforma tributária, não houve ainda um acordo com os senhores líderes sobre um texto possível, nós continuaremos trabalhando para que ela possa avançar. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos, é um prazer, uma honra, uma satisfação, presidente, poder anunciar o teu programa. Depois de muita conversa, de muita reunião, hoje criou-se um consenso. Eu aproveito para parabenizar a todos os líderes do governo e dos partidos, das bancadas que apoiam o governo. E nós tínhamos, quem deu o start foi o presidente da República, que disse, olha, nós temos aí cerca de 10 milhões de brasileiros, que se nós não criarmos um programa, a partir de janeiro não tem do que sobreviver. Nós precisamos resolver esse assunto. E o ministro Paulo Guedes, ao mesmo tempo, como o guardião de uma política econômica que foi eleita em 2018 para dizer quais os limites. Então não pensem que foi fácil, essas últimas semanas, tudo que nós imaginávamos, sempre tem alguma parte que vai ferir alguém, que tem que tirar dinheiro para isso, mas a solução final está dada hoje num consenso. O Brasil tem no orçamento 55 bilhões para pagar de precatório e nós vamos utilizar, e vai estar na relatoria que eu apresento nessa semana, o limite de 2% das receitas correntes líquidas, que é mais ou menos o que já fazem estados e municípios, estabelece esse mesmo, no caso dos estados e municípios, esse mesmo piso,
Então vamos estabelecer a mesma coisa para o governo federal, 2% das receitas correntes líquidas para pagar precatório, e o que sobrar desse recurso é o recurso que, juntando com o que já tem no orçamento para o Bolsa Família, vai criar e patrocinar um novo programa. Além disso, quando se criou e ampliou o Fundeb, há uma proposta de que o governo federal possa utilizar em até 5% dos recursos novos, porque aumentou-se em 130% o valor, mas esse valor a mais vai entrar ano após ano. Então a proposta é que em até 5% do novo recurso do Fundeb seja utilizado também para ajudar essas famílias que estarão no programa a manterem seus filhos na escola. Então essas duas fontes de renda é o que nós apresentaremos na PEC. Vai ser apresentado na PEC emergencial, que é a PEC dos gatilhos, e a do Pacto Federativo também será apresentado com aquelas outras questões. Mas a criação do Renda Cidadã, do presidente Jair Bolsonaro, com apoio de todos os líderes, de todos os partidos presentes, será apresentada na PEC emergencial, ok? E a grande questão aqui é que esse projeto também não foi tão bem recebido quanto o governo gostaria. Especialistas, parlamentares e comentaristas políticos e econômicos criticaram bastante as fontes de financiamento e por alguns motivos. Primeiro, porque já houve uma tentativa de retirar um pedacinho do Fundeb para destinar para um programa de transferência de renda e o Congresso não apoiou e não levou isso para frente. Segundo, porque está rolando uma interpretação de que essa ideia de limitar o pagamento dos precatórios, jogando isso para frente, essa dívida para frente, seria uma espécie de pedalada. Tanto que o mercado reagiu mal a essa ideia do Renda Cidadã. Depois que rolou o anúncio do programa, o dólar disparou e a Bolsa de Valores brasileira fechou em queda de 2%. E olha, isso não é tudo, porque outra crítica muito compartilhada diz respeito ao teto de gastos, que é a lei que determina que as despesas públicas, as despesas da União, não podem crescer mais do que a inflação do último ano. E é algo que foi feito para botar um cinto ali, para segurar mesmo o orçamento do ano. E é claro que o governo se comprometeu em cumprir com a regra do teto de gastos, mas no caso do Renda Cidadã, já que ele não cabia no orçamento da União, e o certo seria cortar de outras áreas, como por exemplo uma reforma administrativa um pouco mais empenhada em diminuir a máquina pública, o governo achou outras fontes de financiamento que não estão no guarda-chuva da regra do teto de gastos, e foi aí que muita gente criticou. Mas enfim, para de fato entrar em vigor, o Renda Cidadã ainda precisa passar pelo crivo do Congresso Nacional. Eu vou continuar acompanhando os desdobramentos dessa história, de idas e vindas, para saber se de fato o governo Bolsonaro vai conseguir colocar de pé um novo programa de transferência de renda, que eu sei, você sabe, é muito importante e vai ajudar muita gente que foi impactada e ainda está sendo impactada pela pandemia do novo coronavírus. Vamos torcer para que isso dê certo e com uma fonte de financiamento que mantenha a estabilidade financeira do país agora e no futuro. Por hoje é isso e a gente se encontra em mais um Giro Catraca Livre.